Conteúdo latente são impulsos que guardamos às 7 chaves no inconsciente, muito carregados de energia, buscando oportunidades para se manifestar. O que está latente deseja vir à tona, mas, como se trata de conteúdo perigoso e proibido, usamos mecanismos para que ele não se manifeste claramente. O que está recalcado no inconsciente pede passagem, mas a verdadeira história costuma se revelar de forma distorcida. Afinal, a verdade nua e crua não é para qualquer um. Tema de hoje, Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Um dos maiores estudiosos da psicologia humana, ele mesmo foi a matéria-prima de suas descobertas. Sua bela carreira se materializou na publicação de estudos, trabalhos, seminários e outras obras. Ele propôs e desenvolveu conceitos como a personalidade extrovertida e introvertida, os arquétipos e o inconsciente coletivo. Mas o conceito central da psicologia analítica é a individuação. Eu sou Sérgio Savian e você está assistindo o programa Conteúdo Latente, que debate questões existenciais para você, interessado em se conhecer e viver melhor. E estou eu aqui de novo com a Guimar Martins, que é psicanalista e professora da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Como falar de Jung dá pano para manga, estamos aqui no Jung Parte 2. Okay. Né? Só relembrando, no primeiro programa a gente falou sobre self, falando sobre o processo de individuação, inconsciente coletivo e sincronicidade. Não Isso foi? mesmo, Sérgio. Tá. E hoje eu gostaria de tocar em alguns outros conceitos importantes. Como é que essa história que Jung coloca tão bem, que a gente é introvertido ou extrovertido, basicamente? Como funciona isso? Então, os estudos dele se apoiaram porque ele fazia terapia individual e terapia em grupo. E também em casais. E ele via que haviam nichos de pessoas diferentes. Sim. E outros que separado pensavam iguais, agiam iguais. Como assim? Eu não entendi. Ele foi observando as pessoas que eram mais abertas, Tá. mais alegres, Sim, que estavam por mundo externo, falavam, brincavam. Os extrovertidos. E ele via outro grupo de pessoas quietas, Sei. tá? Estavam fazendo os trabalhos, mas estavam mais contidas. Quer dizer, sempre tinha esses dois padrões. Ou a pessoa era mais extrovertida ou mais introvertida. E saiu a teoria, então, das atitudes de extroversão ou introversão. Sim. Ou os extrovertidos e os introvertidos. Aqui no meu consultório, muitas vezes, vem pessoas se sentindo muito culpadas por serem introvertidas, porque parece que na sociedade que a gente vive, Sim. ela favorece mais a Os ideia extrovertidos. de que você tem que ser extrovertido. É verdade isso, né? As pessoas introvertidas às vezes se sentem até mal. Mas aí Jung traz que isso é uma coisa natural. E assim, não podemos mudar determinadas coisas da própria natureza do ser humano. Tá? E uma das coisas é isso. Sim. Tá? Ou você tem uma atitude extrovertida ou introvertida. Sim. Tá? E trabalhar isso para melhorar, ter um equilíbrio entre essas forças é uma questão. Agora, deixar de ser uma coisa ou outra você nunca vai deixar. É verdade. E se bem que assim, as duas coisas são importantes para a vida, porque na introversão você tem uma tendência de olhar mais para dentro. Então a introversão é importante para todo mundo. Muito bem. Né? E a extroversão também é a forma que você se relaciona com o mundo. Isso. Então vamos dizer que o ideal seria que fôssemos equilibrados entre uma coisa e outra. Um equilíbrio entre essas forças. Então a pessoa que está sempre fora também é uma pessoa que às vezes é meio insuportável, que não tem essa profundidade, não tem contato com os sentimentos, né? Muito bem. Isso Legal. mesmo, tá? Você sabe que eu dou aula de paquera, né? Ou não? Sérgio? Muita gente já se formou na minha mão. E exatamente as pessoas que chegam, elas estão se sentindo muito inábeis em se comunicar com quem elas estão afim.
E eu trabalho com técnicas, inclusive técnicas do Osho, muito legais para descontrair, para soltar uma comunicação. Isso mesmo. E Jung também fala sobre isso usando algumas palavras como funções. Sim. Tá? Então, para Jung existe aí 4 funções, tá? Que são sentimento, pensamento, sensação, intuição. E essas vão reger o processo aí das atitudes do introvertido ou dos extrovertidos. Aí já começa a entrar em tipos psicológicos, né? A hora que você vai para essas funções. Isso, são os tipos psicológicos. Sei. Mas alicerçada no introvertido e no extrovertido. Quer dizer, a base para definir os tipos psicológicos começa por introversão e extroversão. E depois vai ver se você está mais na sensação. Muito bem. Ou no sentimento, no pensamento. Tem pessoas que evidentemente estão mais no pensamento do que no sentimento. Isso mesmo. Quando uma pessoa vai até o consultório, Sérgio, fazer terapia, então ela tem uma função principal, digamos que seja o pensamento, e a última que é auxiliar, que é a intuição. Então trabalhar essa força da tua intuição para ficar com essas forças mais ou menos equilibradas, tá? Muito legal isso. Não é à toa que a gente trabalha com isso, porque é muito fascinante. E a questão de ânimos e ânima é um pouco complicado, né? Porque o ânimo seria o homem que está dentro de cada mulher. E ânima, a mulher que está dentro de cada homem. Explica melhor isso, para a gente entender. Bom, isso nada mais é que vem do inconsciente coletivo. Lembra que nós falamos que o inconsciente coletivo... No outro programa. Isso. Né? Traz informações, sentimentos, sensações, lembranças de um tempo remoto, tá? E esse conteúdo, para Jung, é chamado de arquétipos. Tá? E um desses arquétipos é o ânima ou o ânimos. Tá? E ânima seria, quer dizer, um arquétipo que está dentro do homem. Isso, ligado a essas forças masculinas. Masculino. Por exemplo, eu sou uma mulher, né? E eu tenho algumas forças masculinas dentro de mim. Que é o teu ânimos. Que é o meu ânimos. O seu ânimos. E você, Sérgio, tem algumas forças que regem até a sua vida, sua prática, suas ações ou sentimentos, que está aí, é a ânima. A ânima que está dentro de mim. E existe uma mulher dentro de você. E é certo dizer que dependendo do seu ânimos, você vai aproximar determinado tipo de homem? Que os homens que se aproximam de você, de certa forma, tem a ver com o homem que está dentro de você. Muito bem, Sérgio, é por aí mesmo. Então, você olha uma mulher bonita, tal, você fala, olha, eu, Sérgio, gostei daquela mulher. Não, quem aprovou não foi a sua mulher dentro de você. É a minha mulher que quer papo com ela. Né? Isso mesmo. Ou o teu homem que está aí dentro que quer papo. Isso que me leva àquele. No mundo existe vários homens, como existe várias mulheres. E de repente a gente olha para um específico. Porque é muito parecido com aquele ou aquela que está dentro de si. Isso me faz lembrar alguns pacientes que eu tive. Por exemplo, o rapaz ele vem de uma família que só tem homens. E tem muito pouca mulher. Quer dizer, ele teve pouquíssima convivência com o mundo feminino. E chega aqui e fala assim, eu não sei conversar com as mulheres, né? Porque o cara é heterossexual, está afim de mulher, mas ele não tem interlocução com as mulheres. Você diria que a ânima dele está como? Digamos que ela está meio adormecida, né? Fazer um trabalho para que isso reavive essa energia. Um trabalho para aguçar as sensibilidades dele, os sentimentos, esse mundo todo dito feminino. Para poder ter uma interlocução, poder conversar com as mulheres, né? E ver o corintiano ali, da porrada e tal, vai falar o quê? Com uma mulher. Isso mesmo, tá? Então, aguçar essas forças que existem entre nós. Mas sempre lembrando com equilíbrio. Porque tudo que chega ao extremo também é um problema. É verdade. No caso de um gay mais afeminado, como é que estaria a ânima, o ânimos dentro dele? Já tem essa reflexão? Tem sim. Muitos casos são a radicalidade, tá? Sei. Está muito exacerbado um feminino, um masculino dentro de si. Lógico que temos que investigar as causas. Por que essas energias são tão mais aguçadas nesses tipos de pessoas? Entendo. Tá. Bom, ânimos e ânima fazem parte do mundo dos arquétipos.
Dá outro exemplo de arquétipos que a gente vive. Então, temos alguns mais, assim, importantes, que eu diria que o próprio eu é um arquétipo. É um arquétipo. Qual a definição de arquétipo? Arquétipo lembra que eu falei do inconsciente coletivo? Sim. O que está dentro, digamos, do inconsciente coletivo são conteúdos. E Jung dá nome a tudo. Conteúdo gera arquétipo. Sim. Arquétipo seria uma coisa que é comum a várias pessoas. Muito bem, que está presente porque é coletivo, em todas. O arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, quais outros? Da grande mãe, né? Que seria arquétipo, seria do grande. Falamos grande porque é um todo, né? O arquétipo é todo um, isso, um arquétipo. Toda aquela estrutura do que seria uma mãe, toda estrutura do que seria um pai. Sim. E isso levando de gerações a gerações. Sim. Vai criando esse arquétipo. Esses arquétipos do poder. Do poder. Sim. E hoje a gente vê muito isso exacerbado. E às vezes a gente fica muito preso a arquétipos também. Sim, sim. Você acha que no processo de individuação seria conveniente você ter consciência dos arquétipos, inclusive para se libertar desses arquétipos? Muito bem, ter consciência dos arquétipos. Os próprios complexos são arquétipos. Sim, né? sim. O complexo de inferioridade é um arquétipo? É, porque ele já vem de um inconsciente pessoal, né? Então ele tem um trauma, então passa por um complexo. Sim. Mas ele já tem esse arquétipo dentro dele. Sim. Legal. O Jung também trabalha muito com a mitologia, ele usou muito a mitologia, investigou para armar a teoria dele. Sim, Sérgio, a mitologia, como até os contos de fada ou histórias, isso vem, ele estudou isso para entender essa simbologia usada. Jung trabalha muito com símbolos, tá? E a própria mitologia é um símbolo. É tudo não é? muito simbólico, né? Muito simbólico, tá? Então temos aí grandes histórias e que mostra desejos humanos, desejos de deuses, mas que também são desejos humanos, né? O próprio Zeus, com toda aquela ira, a mulher de Zeus, a Hera, com toda aquela inveja, aquele poder. Então isso ele foi investigar. Isso está em nós. Está muito arraigado. Fora que eu fico muito impressionado que essas histórias mitológicas, elas foram escritas há muitos 1000 anos atrás. Quer dizer, quem escreveu já tinha uma consciência enorme de quem é o ser humano, na sua essência. Né? E isso vai trazendo e não vai morrendo, porque faz parte do nosso inconsciente coletivo. Nunca vamos perder isso. Tá? A mesma coisa que os contos de fada. Então, ele foi atrás, ele foi investigar para investigar essa simbologia, tá? Esses sentimentos, o poder, a traição, a inveja, o ódio, a ganância, tá? Que está presente em todos nós. São sentimentos arcaicos. Inveja, parece que a gente já nasce com a inveja. Né? Aliás, eu vou te convidar para você vir aqui para falar de Melanie Klein, que também eu acho que é uma autora muito interessante, que colabora muito. Eu li o livro Inveja e Gratidão, é incrível, eu aprendi muito com essa mulher. E para finalizar, para a gente fechar Jung, queria que você falasse um pouco das mandalas. O Jung tem um lado mais artístico, né, da expressão de si, não pelas palavras, mas pela estética. Me fala um pouco. Você está com uma mandala aí? Hoje eu vim especialmente com uma mandala. Em homenagem ao tio Jung. Isso mesmo. Então, estudar mandalas faz parte também de uma arte-terapia. E que ele valorizava muito, tá? Esse sentido aí não verbal. Sim. Tá? Da expressão de si. E nem tudo dá para pôr em palavras, né? E por quê? E por que não dá? Porque temos muito mecanismo de defesa, né, Sérgio? Então, quando você libera através das suas mãos, do seu corpo, toda essa energia, aí podemos verificar muitas coisas, tá? Isso faz parte da arte-terapia. A mandala, sim, é um conceito muito legal e vem do Oriente e que ele traduziu para o setting analítico. Tá? Então, algumas estruturas da mandala ele introduziu dentro do setting analítico para estar trabalhando com e tem uma leitura, né? Quando alguém desenha uma mandala, dá para fazer uma interpretação, né? Sim, se tem muita ponta, se é mais redondo. Muito bem, isso né? Isso quer dizer, por exemplo, uma mandala com muita ponta, como é que você interpretaria? Podemos dizer que é uma estrutura muito radical.
radicalista em algumas questões da vida, da própria vida de da como pessoa. se relaciona com o mundo, tem muitas pontas, né? Isso tem mesmo. Um porco espinho. Assim. Como aquelas formas mais arredondadas, que digamos que é uma pessoa mais flexível. Mas ser flexível até que ponto? Porque se você for flexível a tudo também... Só redondo. Já tem também alguma... Essa docilidade excessiva também pode ser uma dificuldade se ocupar o teu espaço muito no bem, mundo. Né? Muito bem. Então, entre o sim e o não, Sim. entre as radicalidades, isso se vê na mandala. As próprias cores, tá? Como ela é feita. As cores que você utiliza. Isso mesmo. Se a mandala é redonda, tá? Se ela está mais fechadinha. Então, isso tudo é investigado. E de acordo, sempre lembrando, Sérgio, de acordo com o conteúdo da pessoa, do paciente. Legal. Rimar, prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu, Sérgio. Você vai ter que voltar aqui para o nosso programa Conteúdo Latente. Se quiser mandar um recado para o público, como é que pode te encontrar? Se quiser deixar um e-mail, um telefone, para quem quiser te procurar? Ok, então eu trabalho na SBPI, tá? Que fica em São Paulo, tá? Na Rua Domingos de Moraes, número 211, tá? Estou ali, meu telefone é o 973469925 e apareçam lá para assistir alguma aula ou mesmo para terapia, né? Tá bom. Obrigadão de novo. Tá? Isso, Sérgio. Obrigada a você. E obrigado principalmente a você que nos acompanha aqui no Conteúdo Latente e até a próxima.